França teve mais um susto hoje, né? Dessa vez o alvo foi o Museu do Louvre. Nós vamos agora à Europa com o nosso correspondente Ulisses Neto, que acompanha, né? Aliás, está acompanhando tudo desde cedo e até agora há pouco participando de tudo que está acontecendo lá na França. Ulisses, o museu, que é um dos principais pontos turísticos de Paris, já foi reaberto? Como é que está a situação por lá? Oi, Patrick, e a todos do programa. O Museu do Louvre vai ser reaberto normalmente amanhã, mas não tenham dúvidas de que haverá um impacto muito importante lá na França depois desse episódio de hoje cedo. O presidente François Hollande, que aliás consegue ser mais impopular até mesmo que o Michel Temer, disse hoje à tarde que o ataque ao museu tem todas as características de um atentado terrorista. Um homem com 2 mochilas e um facão tentou entrar no Museu do Louvre hoje de manhã e foi interceptado pelos seguranças do local. Ele estava no carrossel do Louvre, na verdade, que é um centro comercial subterrâneo que liga a estação de metrô até a entrada do museu. Na confusão, um segurança foi esfaqueado, um soldado conseguiu atirar 5 vezes contra este terrorista que foi baleado, mas não morreu, foi resgatado com vida. Felizmente, esse atentado não teve um final trágico, mas imagina o susto, quantas pessoas não estavam ali no museu querendo ver a Mona Lisa pela primeira vez e presenciaram um tiroteio desse porte, né, com 5 tiros disparados. Não dá para menosprezar também esse incidente por outro motivo. A França vai ter eleições daqui a poucos meses, né? Primeiro turno em abril, segundo turno em maio. E a Frente Nacional, liderada pela Marine Le Pen, tem grandes chances de se sair bem nessa eleição. A Marine Le Pen tem, como todos sabem, um discurso bastante islamofóbico, também anti-imigração. E aí eu deixo uma pergunta para vocês diante disso. Considerando o que aconteceu lá nos Estados Unidos, alguém aí se arrisca a dizer que a Marine Le Pen não tem chances de ser eleita presidente da França? A gente tem que lembrar que o François Fillon, que é o principal adversário dela, está com graves problemas, de acordo com a imprensa local. Ele empregou vários parentes no seu gabinete, todos funcionários fantasmas, então pode ser até que ele tenha que abandonar a corrida, ele é o principal adversário da Marine Le Pen. E se ela for eleita, como vocês imaginam um mundo com Donald Trump, Marine Le Pen, Vladimir Putin, e aí vocês completam a lista com os nomes que vocês acharem mais adequados. Bom final de semana a todos. Obrigado, Ulisses. Essa pergunta eu vou direto pro nosso pai Andreasa, né? Acho que tem que ser com você, né, Andreasa? Vamos... Marine Le Pen tem chance, tem chance ou não? Vou responder, mas deixa eu fazer antes uma reflexão sobre esse assunto. Há registros de que o terrorista, evidente que foi uma tentativa de ataque terrorista, gritou "Alá é grande". Então não resta dúvida. E eu não quero ficar aqui aproveitando um momento trágico como esse para bater na tecla da questão imigratória. Mas é evidente que a política de portas abertas da Europa, a imigração, precisa ser revista. O fato dela não ser revista, da Europa ter franqueado os seus acessos, sobretudo à Alemanha, faz com que a população tenha medo e isso tenha um impacto eleitoral. Respondendo à pergunta do Ulisses, eu acho que a Marine Le Pen não tem chance, exatamente porque nos Estados Unidos há segundo turno. Me parece certo que ela estará no segundo turno. O Fillon era o favorito para disputar com ela, o candidato conservador, e para vencer. No entanto, ele está abatido por uma acusação de corrupção. O partido, inclusive, cogita substituí-lo às vésperas da eleição. E quem corre por fora é o Emmanuel Macron, que é um candidato de centro, ex-ministro da Fazenda, com algumas boas ideias liberais para a economia. Eu acho que ele é quem vai surpreender, chegará ao segundo turno e vencerá a eleição, Emmanuel Macron. Vocês sabem que, só para concluir, eu morei na França por quase um ano, em 2004, e vou muito a trabalho a Paris, onde eu morei. E o impacto dessas sucessões de terrores na França é que eu costumava, andando sempre na rua na França, atravessar desde a Madeleine até o Saint-Germain-des-Prés, onde eu morava, atravessando o Sena, da Rive Droite até a Rive Gauche, andando na rua cheio de gente a qualquer dia da semana. Da última vez que eu fui, em 2015, depois do atentado do Charlie Hebdo, eu fiz esse mesmo trajeto de noite e não havia ninguém na rua. A Europa está com medo e é evidente que isso tem reflexos eleitorais. A Marine Le Pen pode ser o que for, mas ela não é culpada por isso.
não é culpada. Culpados são os terroristas. Eu acho que funcionou bem o dispositivo antiterror implementado na França depois do atentado do Charlie Hebdo e outros que seguiram ali. E eles estão conseguindo conter e monitorar bem o terrorismo ali. Era um homem sozinho, parecido com aquele... Me lembrou um pouco o atentado da Turquia algumas semanas atrás. E os policiais foram muito corajosos e foram muito eficazes em contê-lo ali. Eu acho que, é lógico que a política migratória é um problema que a Europa vai ter que discutir e o terrorismo é, em certa medida, ligado a ela. Eu só não acho que seja o caso de restringir e fechar as fronteiras, porque isso não vai conter atos como esse do Louvre, por exemplo, em que um homem sozinho com uma faca vai lá e comete um atentado. Isso é imponderável, é imprevisível e pode até ser agravado, esse tipo de conduta pode ser agravada com medidas desse tipo. Eu acho que a França está agindo bem, a Alemanha também, no modo de tentar lidar com essas questões melhor que os Estados Unidos. Eu sei que a Europa sofre mais porque as fronteiras são contíguas ali e o fluxo é muito maior para a Europa do que para a América. Mas eu acho que ainda tem que ser revista, tem que ter muita política de inteligência para conter e para evitar novos atentados. Mas eu acho que hoje foi um bom exemplo ali de ação da polícia francesa. Funcionou para você também, Madureira? O que mais me preocupou foi aquela colocação final do Ulisses, né? Na hipótese de você ter a extrema-direita eleita na França, você tem realmente no mundo um alinhamento, digamos assim, muito perigoso, vamos dizer assim, muito assustador, né? O Trump nos Estados Unidos, Putin na Rússia, né? A Marine Le Pen na França, aquele cara lá do Cinque Stelle também lá na Itália, que eu também não sei direito também qual é o apito que ele toca, mas enfim, não sei se são pessoas, com exceção até do Putin, que é uma coisa mais complicada, é mais sutil, mas o Trump, certamente, ele não me parece ser apetrechado para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, mesmo eu acho da Marine Le Pen e desses outros aventureiros. Eu acho que realmente o mundo pede pessoas equilibradas. Normalmente as pessoas equilibradas estão no centro, não são extremistas. Diga, Andreasa. Aproveitando a excelente participação do Ulisses, eu queria também, para quebrar um pouco o ambiente de medo, inclusive de quem está na França, de quem viajará para a França, essa tentativa de atentado aconteceu no Carrossel do Louvre, que é um anexo aberto, sem controle de acesso, verdadeiramente um shopping subterrâneo que se acessa pela Rue de Rivoli. Então, não foi dentro do Louvre, não foi alguém que passou por todos os sistemas de revista do Louvre, etc. e tal. O que aconteceu hoje com esse tipo de terrorismo não seria possível, provavelmente, ou tão fácil dentro do Louvre. Só para esclarecer, porque senão vai se criando um ambiente de amplificação do terror. É evidente, Vera, que sobre a Europa, nessa altura do campeonato, e, aliás, em qualquer altura, não é possível fechar as fronteiras absolutamente. O que não é possível é que seja assim como está agora, sem nenhum critério de admissão, portas abertas. Isso me parece irresponsável, porque realmente, assim, a Alemanha está escancarada, a França está escancarada, não há nenhuma política de recepção, de inteligência. Você vê que naquele caso de Berlim, o sujeito era procurado, tinha o nome, era fichado, e no entanto circulou de lá para cá até resultar naquilo. Alguma inteligência é preciso ser aplicada ao controle das fronteiras. Alguma inteligência, sim, concordo contigo, mas eu acho que isso não significa fechar as portas, ainda mais porque tem um problema de refugiados que é muito sério e que está se agravando agora aqui na Síria. Por exemplo, eles estão combatendo mais fortemente o Estado Islâmico. Então, é uma medida complexa e complicada de se estabelecer. Diga, Madureira. Para a infelicidade dos europeus, eles não desfrutam da segurança que nós brasileiros temos. Principalmente o Andreasa e eu que moramos aqui na cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade que você pode andar a qualquer hora do dia e da noite com maior tranquilidade, que não vai te acontecer nada, você não corre o menor risco. Os europeus vivem realmente essa infelicidade, essa insegurança,